sou Lucas Brinatti, consultor Pleno 3 aqui na PWR Gestão. Eu estava em uma empresa, uma grande empresa aqui local, mas eu estava procurando alguns outros desafios, né? E quando eu vi a PWR, eu vi que encaixava totalmente com o que eu queria, né? Algo de trazer um pouco mais outras dinâmicas, de estar em vários locais, né? Aprofundar um pouco mais meu conhecimento, trazer algo bem aplicado à prática, à gestão de empresas, enfim. Tinha acabado de sair da faculdade, na verdade estava em um processo já de finalização do meu curso da faculdade, de administração, e aí comecei a olhar e entender e buscar um pouquinho sobre algumas oportunidades e aí cheguei à própria PWR. Na época, Pedro, que é um consultor aqui hoje na PWR, ele tinha entrado e falaram super bem da empresa, é um amigo pessoal meu, amigo de faculdade, tinha outras pessoas que eu conhecia que trabalhavam aqui, né? E aí fui conversando, fui entendendo, teve divulgação de processo seletivo. Eu lembro que o primeiro processo seletivo, logo depois, né, que eu comecei a olhar isso, eu olhei, caramba, eu quero entrar aqui, né? Eu acho que faz sentido para mim eu fazer esse movimento de carreira, faz sentido eu fazer essa transição de carreira e dentro do momento lá, logo nas primeiras palestras, nos primeiros encontros de processo seletivo, eu gostei bastante, aquele final de semana bem extenso. Eu lembro que na época, no processo seletivo, eram praticamente 2 dias, era o sábado e domingo de processo seletivo. Eu lembro que logo no sábado de manhã, pensei, aqui faz sentido eu estar. Acho que aqui eu posso crescer, eu posso me desenvolver e tem tudo a ver com o que eu acredito enquanto visão de mundo, né? Com o que a PWR agrega, no que a PWR acredita, é um lugar que eu me encaixo, que eu tenho fit aqui em termos de cultura, em termos de forma de pensar, de missão, valores, enfim. Eu sempre tive muita vontade, eu sempre tive muita curiosidade de trabalhar com o conhecimento ajudando as empresas a se desenvolverem, né? E assim, naturalmente, acabou surgindo em mim uma vontade de trabalhar com consultoria, com gestão de empresas. Sou formado em administração e sempre quis o máximo possível levar o conhecimento para diversas realidades, né? Buscar o que seja que eu vinha da faculdade que eu pudesse aplicar no meu dia a dia, né? Realmente tinha esse desejo, tinha essa vontade de conhecer diversas realidades, de conhecer outras experiências, e aí o PWR, a consultoria, a gestão, encaixou totalmente com o que eu queria naquele período, naquele momento. Eu tive outra experiência, né? Eu fiz outra faculdade, eu fiz uma faculdade lá atrás de engenharia, mas na própria faculdade de engenharia eu percebi que o meu negócio de fato era trabalhar com gestão, né? E já nessa época eu já enxergava a consultoria como uma forma de carreira, uma forma de crescimento, e o PWR nesse sentido assim foi mão na roda, se encaixou totalmente com o que eu acreditava. Nos primeiros dias, acho que no primeiro dia, na verdade, o primeiro turno que eu fiz, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei de nada, não tô entendendo nada, me vi mais perdido. Eu esperava que o desafio ia ser grande, mas acho que os primeiros momentos foram um pouco maiores do que eu imaginava, assim, de fato, foram um pouco mais desafiadores, mas sempre porque eu vinha de uma realidade muito diferente, e não porque o início fosse ruim, mas eu vinha de uma realidade de escritório, que todo dia eu tinha minha rotina, todo dia ali eu tinha meu dia a dia, e aí no primeiro dia, né, eu tive que ir para um cliente e depois ir para outro, e aquilo ali foi um tempinho ali para eu me adaptar, mas depois que você entra, assim, eu me apaixonei por esse processo. Entendo que esse dia a dia, né, de estar mesclando diversas realidades, é uma das coisas que mais me apaixona aqui dentro do dia a dia. Eu diria que hoje, até mais, assim, confesso que eu não imaginava que teria dentro do dia a dia, né, tanta responsabilidade dentro de projetos de empresas grandes, que a gente consiga agregar tanto e trazer resultado no dia a dia. Acho que muito ligado à gestão comercial, assim, que era algo que de certa forma eu já me interessava, e poder trazer cada vez mais projetos ligados a essa frente, a essa área, durante esse meu ciclo foi muito bacana, né? De liderar mais um time, assim, de liderar diversos times ao mesmo tempo era algo que eu nunca tinha vivido, né? Então trazer nesse período aí, pude me tornar liderança, e você vê outras realidades, outras pessoas, e ter que lidar com pessoas de perfis diferentes em diversos projetos, foi uma das experiências
que mais desafiam, de fato, não é simples, não é fácil, mas que você mais aprende, né? E acho que são algumas das experiências que eu vejo que eu mais pude aprender aqui dentro. A WR ela é um poço de aprendizado. Vai ter horas que vai ser difícil, vai ser muito difícil, vai ser puxado, vai ser muito puxado, mas se entregar e confiar o processo, eu garanto, quando lá na frente você olhar para trás, você vai ver que valeu muito a pena, né? E assim, e aqui eu falo muito realmente entendendo a situação de quem viveu isso, né? De quem se entregou e hoje olha, quase 6 anos depois, caramba, o quanto vale a pena, o quanto tem valido a pena dia após dia se entregar e emergir nesse processo. Invista no Excel. Acho que o Excel é a principal ferramenta, não importa o quão a gente consiga automatizar as coisas ou o quanto tem uma ferramenta nova, a gente sempre vai voltar para o Excel para poder fazer análise, trazer resultado. E quanto você conseguir ser produtivo, quanto você conseguir trabalhar rápido no Excel, saber as ferramentas no dia a dia, eu acho que isso é bem, bem importante. O valor da PWR que eu mais me identifico é a antifragilidade. Tem muito de você se manter cada vez mais forte nos desafios, né? Como eu falei, vão surgir muitos desafios das mais diversas e inesperadas frentes e das mais diversas e inesperados tamanhos, assim. Se você levar a sério esses desafios e para cada um deles se comprometer a ter um aprendizado, acho que assim, você vai sair mais forte daquela situação. E, com o tempo, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais capacitada, uma pessoa que cada vez mais tem conhecimento em cima daquilo ali que está sendo trabalhado. As minhas conquistas aqui na PWR foram assim, consegui trocar meu carro, né? Durante todo esse processo, foi uma conquista minha. Tive a oportunidade de viajar 5 países, de conhecer 2 continentes, de explorar, assim, que eram alguns sonhos meus que eu tinha, assim, alguns sonhos pessoais de vivenciar, de conhecer novas culturas, de conhecer novas realidades. Algumas conquistas pessoais, acho que foi todo o conhecimento e a oportunidade de entrar em grandes projetos e alguns resultados de projetos que a gente trouxe aqui, né? Tem certas coisas, tem alguns projetos em específico que já estão há um bom tempo na caminhada com a gente, que parar hoje, olhar para trás e ver a evolução da empresa e quanto a gente contribuiu, assim, sem dúvida, é uma conquista que brilha os olhos, assim, que dá orgulho na caminhada. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui dia após dia. E claro, né, eu acho que a conquista pessoal mesmo de desenvolvimento, o Lucas que entra, assim, é um Lucas muito diferente do Lucas de hoje. Não tenho dúvida que dificilmente em algum outro canto eu veria essa transformação que eu vi aqui na PWR, pela intensidade, pelo volume de desafios, pelo volume realmente de responsabilidade que a gente traz no dia a dia. Então, acho que esse também é uma grande conquista pessoal, assim. A mensagem que eu daria para o mundo, assim, vem de um escritor que particularmente eu gosto bastante, né, o Jordan Peterson, e ele fala um negócio que é muito, muito interessante. Cada vez mais eu reflito, mais isso faz sentido, né? Carregue o máximo possível de responsabilidade nas suas costas, carregue o máximo possível de peso nas suas costas. Eu sei que essa fase, num primeiro momento, ela parece um pouco assustadora, né? Parece um pouco pesada até demais, assim. Mas quando você vai em um processo de evolução, sempre se propondo a puxar mais responsabilidade para si do que você, às vezes até acha que é capaz, né? Às vezes mais do que você no primeiro momento acharia possível. Primeiro, você consegue evoluir, consegue trazer muitos saltos para a sua vida, mas dá uma sensação, mais importante de tudo, de dever cumprido, né? E não existe sensação mais prazerosa assim no dia, na rotina, no dia a dia, do que dia após dia você colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, caramba, hoje eu já dei o meu melhor, hoje eu carreguei o máximo possível de responsabilidade no dia a dia, assim, no que eu pude, no que eu queria trazer. E é isso, assim, fazer isso dia após dia, né? Coisa que eu falo muito, assim, só o ordinário constrói.
E é só no ordinário, é só na rotina, é só no dia a dia que coisas gigantes são construídas. Acredite na carreira cada vez mais, emerja como você fez, assim, mas acredite também na história que você vai construir aqui dentro, né? Acho que esse é seria uma das mensagens que eu passaria, assim. Acho que acreditar muito no processo que está sendo vivido e que vai ser construído, na história que vai ser construída.